Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem com você? Eu espero que sim. E nós estamos felizes porque estamos vivos. O Senhor tem nos guardado até aqui. E são favores do Senhor, né? Privilégio para nós. O favor de Deus que nós não somos merecedores. Hoje eu estava meditando e gostaria de compartilhar com vocês, através desse vídeo, um texto que nós meditamos no livro de Provérbios, no capítulo 22. Só um versículo para nós fazermos uma dissertação. E eu gostaria que, de fato, você compartilhasse conosco também concernente à lógica desse entendimento que o escritor quis dizer através desse texto. Provérbio no capítulo 22 e o versículo 3 diz da seguinte forma: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O que ele quer dizer? Por que ele está dizendo simples? O que significa simples? O que é ser simples? Esta pergunta eu gostaria que você compartilhasse conosco através deste vídeo e desse a sua sugestão. O que é ser simples, na verdade, né? Eu tive analisando, queridos, justamente sobre essa questão do ser simples, né? E simples, na verdade, é um adjetivo e dois gêneros, né? E dois números. Primeiro, que não é composto, nem múltiplo, ou desdobrados em parte. O primeiro gênero dele. E o segundo, que é feito de um elemento básico, só um elemento básico, e que não se compõe de partes ou substâncias diferentes. Então é um só elemento. E concernente a esse texto que nós lemos, certamente Salomão, ele falando e deixando bem claro, e nós encontramos um sinônimo justamente para esse termo simples, que é justamente incauto, né? O incauto. Incauto é aquele que não tem cautela, é aquele que não tem atenção, aquele que não tem prudência. E eu estava analisando, queridos, e no cotidiano do dia a dia, a gente percebe e vê os comportamentos de muitas pessoas, não que de fato não esteja sendo avisado, mas concernente a tudo isso, é justamente pessoas que não têm cautela nem prudência. A gente vê o quanto a humanidade sofre e paga as consequências pela falta da desobediência, pela falta realmente de não ser obediente, né? Paga as consequências dos seus atos. E o escritor aqui, ele chama a atenção, ele diz que, olha, o avisado ele vê o mal e foge, mas os simples, os que não têm atenção, que não têm cuidado, que não têm prudência, eles sofrem a pena, sofrem as consequências.
Dentro dessa lição, nós podemos ver, dentro da própria Bíblia, que realmente, lá em Lamentação, o profeta Jeremias faz uma pergunta, né? E nós perguntamos: de que se queixa o homem, né? Queixe-se de seus próprios pecados, né? O homem tem que se queixar dos seus próprios pecados, das suas próprias faltas, das suas próprias desobediências. E hoje, nos nossos dias contemporâneos, a gente vê as pessoas não cumprindo o decreto, não cumprindo o regulamento, né? E esses tais estão sujeitos a pagar e a sofrer as consequências por falta de desobediência. E Deus, Ele nos chama a atenção através dessas escrituras, porque realmente a Bíblia é um manual de prática, regra e fé para o norteio espiritual. Nós encontramos dentro desse contexto toda a humanidade sendo avisada de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14,6, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos sabem que, de fato, Jesus é o caminho. E aqueles que não sabem, muitos têm o privilégio de ouvir através das mensagens, de vídeos, né, de programações, falando-se que Jesus é o caminho, é o único caminho que leva o ser humano ao céu. Jesus é o único que pode salvar. Jesus é o único que veio trazer salvação à humanidade. Em João 3,16, encontramos que, porque Deus, o próprio Jesus falando para Nicodemo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E dentro desse norteio das Escrituras, todos deverão ser conhecedores e ser avisados desta realidade. E os que põem em prática, queridos, os que obedecem, foge do caminho do mal, foge do caminho do inferno, do caminho que leva o homem à morte. A Bíblia diz que tem caminho que para o homem parece ser bom, ao olhar do homem, ao ver para o homem parece ser bom, caminho largo e espaçosos, mas que o final dele é a morte. Mas o caminho apertado e estreito é aquele que conduz à vida eterna, e são poucos que encontram. Mas nós conscientizamos e mostramos a realidade para que todos possam entender e ser de fato avisado que esse caminho estreito e apertado é Cristo, mas que dá a vida eterna para aqueles que entram. E que nós possamos ser de fato, queridos, cauteloso, não sermos rotulados como incautos, mas cautelosos, né? Prudentes, atentos e nos refugiarmos num abrigo seguro que nos garanta a vida eterna. E quem é esse abrigo? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é por isso que o escritor ele chega a dizer dessa forma: os simples, eles passam desapercebidos, não são atentos,
não tem essa questão de lógica, de atentar para a realidade, de ver o perigo, de ver o mal. Ele anda de uma forma desapercebida, desatentos, e sofre a pena. Muitos por questões de não atentar para a realidade, né? De não ser obediente, de não querer aprender, de não querer ouvir. Foca-se só em um objetivo, na sua ideologia, pensa que sempre é o certo, sempre é o certo. Não tem a simplicidade de ouvir um conselho, de ser atento às escrituras, de ouvir alguém falar um norteio da verdade, mas são simplesmente focados no conhecimento, ou em tradições, ou em fanatismo religioso, tradição cultural, enfim, e não atenta para a realidade. Mas foi justamente por isso que Jesus, quando ele escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, enfim, ele mandou, deu uma ordem para que vá, ide, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê, ou seja, o prudente que crê, que ouvir e crê, será salvo. Mas o simples que não dá importância, os simples que não queiram dar importância, vai sofrer de fato as consequências. Ele diz, quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha a consequência para justamente os simples que não crê no evangelho. Mas que todos de fato estejam atentos, né, para ouvir a palavra de Deus e sermos conscientizados de acordo com a palavra e meditando a palavra, para que nós possamos de fato encontrar em Cristo a vida eterna, fugir do mal, fugirmos da ira futura, porque nós estamos passando nos momentos das dores, né, momentos de aflições, mas ainda não é o fim. E para tanto precisamos nos refugiar em Cristo. Deus está dando oportunidade para nós reconhecermos os nossos erros, né? E voltar, buscar ao Senhor para encontrar a vida eterna. Os avisados, eles fogem do mal, fogem do caminho da morte e entram no caminho da verdade, que é Cristo Jesus. Estes são os textos de hoje, justamente esse vídeo nós estamos fazendo para compartilhar, e eu gostaria muito também da sua participação, né? Falando sobre um pouquinho do simples, né? Que é que você entende justamente nessa questão do ser simples, né? Que nesse texto Salomão falando. E no versículo 6, ainda nesse mesmo capítulo, nós encontramos que ele dizendo, instrui o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecesse não se desviam dele, né? Então, é mostrar o caminho da verdade. Se nós ensinamos aos nossos filhos, às nossas crianças, o caminho do bem, evidentemente que ele vai fazer o bem. Mas se nós ensinamos o caminho do mal, consequentemente ele vai fazer o mal. Portanto, devemos ensinar o caminho do bem às nossas crianças, aos nossos filhos, mostrar o caminho da verdade para eles e o amor que está em Cristo Jesus, para que nós possamos ter gerações de um coração bondoso, um coração de temor, de conhecimento, e que sempre procure fazer o bem e não ser guiado pelo caminho do mal para fazer o mal e induzir muitos à morte. Mas que Deus nos guarde e nos ajude, que nós possamos sempre estar mostrando o caminho da verdade para aqueles que eu posso rotular a criança também, aqueles mesmos adultos que não têm o conhecimento da palavra. A Bíblia diz que espiritualmente são crianças, e nós possamos ensinar o caminho da verdade para que eles possam seguir o caminho da verdade, que é Cristo Jesus, o caminho do bem. Que Deus abençoe a todos. Eu, pastor Josias, desejo que todos sejam felizes e que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês, e receba o meu abraço em nome de Jesus, e até o próximo. Nós estaremos trazendo também outra palavra da parte de Deus. Eu tenho
meus dotes, e eu também gosto de não somente trazer a palavra, que é um alimento espiritual, mas uma hora dessa eu vou trazer uma receita muito boa também, para que todos aqueles que nos assistem no nosso canal possam também participar da nossa culinária também, viu? E logo em breve eu vou fazer um vídeo também cozinhando e mostrando para vocês os meus dotes também. Deus abençoe e até a próxima.